Shabbat Shalom, meus irmãos, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos bem. Que bom poder falar com vocês novamente depois de um longo período onde eu fiquei somente com o Pai, né? Onde Ele me recolheu para ficar só com Ele, me alimentando dEle, aprendendo com Ele. Um momento que foi extremamente necessário, né, para mim, porque nunca é o bastante, queridos. O próprio Jesus, ele ensinou na palavra dele que é conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo. Então nunca é o bastante, né? Quanto mais a gente caminha com o Senhor, a gente entende que tem que buscar mais, né? Que tem que ir na fonte das águas beber mais, que tem que comer mais, se alimentar dele, que tem que mergulhar mais para que nós possamos conhecê-lo de verdade. Porque como servir a alguém que não conhecemos? Não tem como você servir a um Deus no qual você não conhece, não é? Então, desde o último vídeo que eu gravei, a missão do profeta, tem mais ou menos 7 meses. Depois disso, o papai ele me recolheu para ficar só com ele, no secreto, dentro da minha casa, para que eu pudesse aprender mais com ele, para que ele pudesse se revelar para mim mais ainda, né, como meu papai, como nosso papai. E foi muito importante esse período, e está sendo, né, continua sendo, porque ele me permitiu, ele me chamou para gravar agora, né, para vocês, mas o que nós vamos ter aqui é apenas uma conversa. Em breve, não sei quando, mas em breve, ele vai começar a liberar ensinos, né? Eu vou voltar aqui para estar ensinando a palavra de Deus para vocês. Mas hoje é somente uma conversa que nós vamos ter. Ele me pediu que conversasse com vocês. Então, desde o último vídeo, que faz mais ou menos 6 a 7 meses, né, no finalzinho do ano passado, o papai, ele pediu que eu me recolhesse, para que eu pudesse aprender mais, porque, queridos, a luta é muito grande, principalmente quem está na frente da obra, a luta é muito grande. São batalhas espirituais terríveis, e que nós só conseguimos vencê-las quando estamos em Deus. Então, depois daquele período da Santa Convocação, em 2024, o ensino que eu dei a vocês por meio do papai, sobre as festas do Senhor, sobre o Shabat, tudo que foi dito pelo papai por meio da minha boca para vocês. Tudo aquilo é debaixo de batalha, é debaixo de muita luta. Então foi muita batalha espiritual e ainda está sendo. Então eu precisava ser recolhida para recarregar as baterias. É assim que o papai faz, ele é bom, ele cuida dos seus filhos. E durante esse período eu aprendi muitas coisas, tá? Tenho aprendido continuamente. Né? E nós estamos vivendo hoje um tempo muito precioso, meus amados. Um tempo onde o papai ele está reunindo seus filhos em todas as nações, ele está chamando os filhos para ele. E é importante que você atenda ao chamado do papai para ter um relacionamento com ele, para estar com ele no seu secreto, para que ele possa se revelar para você. Porque os dias são maus. E Satanás ele sabe que pouco tempo lhe resta. Nós somos a última geração. Nós somos a geração de filhos de Deus que veremos a volta do nosso Senhor Jesus nas nuvens. Nós somos a última geração. Nós somos os finalizadores dessa grande obra que o papai iniciou. Nós já entramos no 7º milênio. Nós passamos agora o Rosh Hashanah e já estamos no ano 6026. Nós estamos caminhando
Nós já estamos no tempo do fim e estamos caminhando para a finalização de todas as coisas. Então, nós somos a geração que vai finalizar aquilo que o papai começou. E para isso, nós precisamos estar prontos e preparados para o que está por vir. E essa preparação é no secreto, com o nosso papai. É ele quem vai preparar os seus filhos para o que está por vir. Porque, como eu estava dizendo, como Satanás sabe que pouco tempo lhe resta, então nessa última etapa, ele está vindo com toda a força para matar, roubar e destruir. E se nós não tivermos firmados no Senhor, reconhecendo quem Ele é, reconhecendo a nossa identidade como filho de Deus, firmados em nossa identidade, sabendo qual é a nossa missão e o nosso propósito aqui na Terra, nós não vamos suportar o que está por vir. Muitas coisas já estão acontecendo, os sinais estão aí, mas muito pior está por vir. E é por isso que no final do ano passado o papai fez esse convite, para que os filhos atendessem ao chamado dele e viessem para ele, para o relacionamento entre pai e filho no seu secreto, construir o seu santuário no seu secreto, dentro das suas casas. Eu me lembro que uma das últimas palavras que eu dei antes da missão do profeta, que foi o último vídeo que eu gravei, eu disse, ele me levou lá em Apocalipse. O papai estava dizendo, saia de Babilônia, saia do meio de Babilônia e venha para mim. Porque ele está, agora mais do que nunca, ele está fazendo separação entre o sagrado e o profano, entre aquele que serve e aquele que não é, entre o joio e o trigo. E essa separação que papai está fazendo, ela vai se intensificar, ainda mais agora que nós passamos por um período de tribunal. E vocês vão entender o que eu estou falando mais lá na frente. Então, queridos, eu aprendi durante todo esse tempo na minha caminhada com o pai que é melhor obedecer do que sacrificar. Está escrito em 1 Samuel 15. E quando ele me chamou e me recolheu e disse, você não vai mais gravar nada, tudo que você tinha para ensinar você já ensinou. Quem te acompanha no canal e assistir os vídeos e seguir direitinho, vai nascer de novo, vai passar pela cruz e vai ressuscitar, vai se tornar filho de Deus. Tudo que você precisava ensinar nessa primeira etapa você ensinou. E agora chegou a hora de você se recolher, se resguardar, se afastar, renunciar de verdade, ou seja, renunciar mais ainda às coisas deste mundo, mergulhar em mim para o que está por vir, para que eu possa te preparar para o que está por vir. Porque não é mole, queridos. O que está por vir não é mole, não é fácil. E só quem pode nos preparar para o que está por vir é o nosso papai, através do nosso relacionamento com ele em secreto, se alimentando de Jesus todos os dias, porque foi isso que ele disse em João 6, quem come da minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele. No seu secreto, queridos, construindo o seu santuário dentro da sua casa com ele. Entendeu? Através do Shabat, como ensinei para vocês. Então, foi e está sendo um período de muito aprendizado para mim. E eu, como uma filha obediente que sou, procuro ser obediente, eu obedeci. E me afastei de tudo. Até das redes sociais, se vocês observarem, eu pouco postei algumas coisas relacionadas às festas e ao Shabat. E fiquei só com ele e estou com ele até que ele libere para voltar a ensinar no canal. Hoje é só uma conversa que ele me pediu que tivesse. E batalha espiritual, queridos, é coisa séria. É coisa séria. Hoje nós temos uma igreja que não está preparada para uma batalha espiritual. De alto nível. Sabe? Por quê? Porque aqueles a quem o Pai confiou o rebanho, essa última geração, não fez o que deveria ser feito. Não aprontou a noiva para receber o seu noivo. Compreende? Então, eu obedeci. E quando você obedece ao Senhor, aquilo que Ele está te chamando para fazer, aquilo que Ele está te conduzindo a fazer, quando você obedece, a obediência é como se fosse uma blindagem sobre você. Porque você está debaixo do temor e da obediência do Senhor.
Você está guardado nele. Então o inimigo ele não pode te destruir. Devo lembrar que estar guardado no Senhor não quer dizer que você não vai passar por tribulações. Não quer dizer que você não vai sofrer, vai ser rejeitado, vai passar por dificuldades. Não é isso. Estar guardado no Senhor é saber que por mais que o inimigo tente de tudo, ele não vai te destruir. Compreendeu? Porque nós precisamos entender que as tribulações, as dificuldades, as aflições deste mundo, elas fazem parte. A dor e o sofrimento, elas fazem parte da nossa jornada, do nosso processo de volta para a casa do Pai. Porque nós somos forjados, o nosso caráter em Cristo, através das tribulações. Através dos problemas e das dificuldades. É que o nosso caráter é forjado em Cristo Jesus. Então o papai chamou a muitos. Eu obedeci, eu atendi ao chamado e fiquei em secreto com ele, na caverna ali, que nem Elias, me alimentando dele. Então assim, as dificuldades são muitas. Nossa, eu tenho passado por coisas assim inimagináveis. Se um dia o papai permitir que eu conte, eu contarei a vocês. Mas é luta em cima de luta, batalha em cima de batalha. Muitas vezes noite sem dormir. Entendeu? Tribulação em cima de tribulação. Mas todas essas coisas são necessárias para o nosso crescimento. Então, o primeiro ponto que eu quero deixar para vocês aqui agora. Não reclame das tribulações. Não reclame dos sofrimentos. Porque nós precisamos ser coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, como está em 1 Pedro. Não podemos ser apenas participantes da sua vida, mas também da sua morte, da sua dor e do seu sofrimento. Nós precisamos compartilhar com o Senhor Jesus dos seus sofrimentos. Nós precisamos entrar no processo para nos tornarmos filhos de Deus, assim como Ele é. Assim como Jesus é. Então muitas vezes o papai nos chama, nos recolhe, nos coloca na caverna para nos tratar, para nos cuidar, e aí as dificuldades aumentam, nós somos rejeitados, somos muitas vezes expulsos do templo, do lugar onde nós congregamos, somos mal vistos, até mesmo pelos da nossa família, mas isso é necessário. É necessário que aconteça. E o próprio Jesus, ele nos falou tudo isso, que os maiores inimigos que nós iríamos enfrentar seríamos os de nossas casas, os nossos familiares. Não é? Então não reclama das tribulações, não reclama das perseguições, das rejeições, porque isso faz parte. Jesus disse em João 16 que nós seríamos expulsos do templo, que iriam perseguir a nós e iriam até tentar nos matar, achando que estariam fazendo algo para Deus, em nome de Deus. Seríamos aborrecidos e atribulados neste mundo por causa do nome de Jesus. Nome fala de identidade. Porque esse reino de hoje não é o nosso. Nós estamos dentro do reino das trevas. O nosso reino está por vir quando o nosso rei vier e estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Aqui hoje nós somos filhos de Deus, soldados de Cristo, desbravadores deste mundo. Viemos com o único propósito de restaurar todas as coisas, estabelecer o governo de Deus aqui na terra e abençoar a todas as famílias da terra. É isso que nós precisamos entender. Por isso nós somos tão perseguidos, tão humilhados, tão rejeitados. E os sofrimentos fazem parte. Às vezes você está passando por uma coisa que você não entende. Nossa, por que eu estou passando por aquilo? Queridos, nem tudo nós precisamos entender. Nem tudo o papai vai nos explicar. Porque muitas vezes nós não temos estrutura naquele momento para compreender tudo o que está acontecendo. Tem coisas que você vai perguntar para ele, ele vai te responder. Mas tem coisas que você vai perguntar e não vai encontrar resposta naquele momento porque você não tem estrutura para entender o que você está passando. E é nesse momento que a nossa fé é testada, é que nós precisamos apenas confiar. Temer a Deus, reconhecê-lo, que Ele é Pai e Ele é bom.
O nosso papai, ele é bom, ele não quer o nosso mal, ele ama os seus filhos. Ele é bom. E ele só quer que apenas você confie nele. Você vai entender lá na frente o que está acontecendo. Foi isso que Jesus disse em João 16 para os seus discípulos. Ele estava explicando, dando as últimas instruções, e aí ele disse assim: eu preciso ir para o Pai, porque se eu não for, o Consolador não virá, que é o Espírito Santo. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Eu ainda tenho muitas coisas para falar para vocês, mas neste momento vocês não podem suportar. Mas quando o Consolador, o outro Consolador vier da minha parte, ele vai lhe revelar toda a verdade, porque ele é o Espírito da verdade e ele vai falar tudo sobre mim. Compreende? Então tem momentos que a gente não vai conseguir entender, mas que a gente precisa se jogar, se lançar nele e confiar e obedecer. Compreendeu? Então, se você está passando por momentos difíceis, por tribulações, entenda, as tribulações vêm para nos aperfeiçoar. O fato de você estar debaixo da obediência e guardado em Deus não significa que você não será atacado. Significa apenas que o mal, ele vai tentar, mas ele não vai conseguir te destruir. Mantenha os seus olhos em Deus. Está escrito aqui, em 2 Coríntios 4, o apóstolo Paulo deixou escrito: o efeito das aflições. Eu sugiro a você ler 2 Coríntios 4, capítulo completo, mas eu só vou ler a partir do 16, que diz assim: por isso, não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova a cada dia. Pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Portanto, nós não devemos fixar o nosso olhar nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, pois as que se veem, elas são temporais, elas são transitórias, elas vão passar, mas as que não se veem é que são eternas, queridos. Então, por mais que nós estejamos passando por tribulações, por momentos difíceis, os nossos olhos não têm que estar nas tribulações, mas em Cristo. Porque esses momentos servem para nós sermos forjados, tratados, aperfeiçoados em Cristo. Porque o papai, ele precisa de nós. É isso que nós precisamos entender. O chamado é para os filhos. É para os filhos saírem de Babilônia e vir para ele. Vir para ele. Para que ele possa ensinar todas as coisas. É no seu secreto, querido. Não é nos templos, até porque os templos estão contaminados. É no seu secreto. Porque nós somos dele. E isso é muito importante falar. Nós somos dele, nós pertencemos a ele. Nós somos propriedade exclusiva do Deus vivo. Nós não somos deste mundo, nós não fazemos parte deste mundo. E é por isso que o mundo nos odeia. Nós temos um trabalho a fazer. Compreendeu? Nós somos chamados para este momento. Nós somos a última geração, os finalizadores. Nós somos escolhidos desde antes da fundação do mundo. Olha o que o apóstolo Paulo deixou registrado em Efésios 1. Nós fomos chamados, queridos, desde antes, na fundação do mundo. Ele já nos conhecia. Porque Deus, Efésios 1, versículo 4, nos escolheu nele antes da criação do mundo. Para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença.
Em amor, Ele nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Ele nos predestinou para sermos seus filhos. Bem antes da fundação do mundo, Ele nos escolheu. Compreendeu? Então nós fomos escolhidos por Deus para este tempo. E aonde estão os filhos de Deus? Estão espalhados pelas nações. Mas o papai está chamando, ele está gritando: aonde estão os meus filhos, aqueles que eu escolhi, com o propósito de restaurar essa terra, de estabelecer o meu governo nesta terra? Cadê os meus filhos, os meus escolhidos? Desde antes do ventre da sua mãe. Aqueles que eu predestinei para ser filhos de Deus semelhante a Jesus aqui nessa terra. É por isso, queridos, que muitas vezes nós não conseguimos nos encaixar em lugar nenhum. Nós somos rejeitados, nós nos sentimos diferentes. Temos um vazio dentro de nós que nós não conseguimos preencher de forma nenhuma, com nada, com nenhum prazer dessa vida. Por quê? Porque esse vazio dentro de nós é um lugar que pertence somente a papai. E ele está chamando: aonde estão os meus filhos? Eu preciso deles agora para finalizar a grande obra. Foi para esse propósito que nós viemos. Não para nos perder nos prazeres deste mundo. Quando o papai criou todas as coisas lá, o mundo original com Adão e Eva, em perfeita harmonia, em perfeito relacionamento com o pai, era para que o mundo todo experimentasse desse relacionamento com o pai, desse amor, vivesse em família e governasse a terra, estabelecesse o reino de Deus aqui na terra. Mas houve o pecado. E o pecado, a separação de Deus. E com a separação veio a morte. E a nossa identidade foi roubada pelo maligno, nosso propósito foi roubado pelo maligno. E nós experimentamos dor, sofrimento, morte. Mas a partir dali o papai ele já criou um plano de salvação para nos trazer de volta para casa por meio do seu filho Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por meio dele. E é chegado o tempo dos filhos voltarem para a casa do Pai, de se arrependerem dos seus maus caminhos e de voltarem para a casa do Pai. Os filhos de Deus precisam atender o chamado do Pai, sair de Babilônia, sair dos templos, porque eles só vão encontrar a Deus fora do sistema, dentro das suas casas, no seu secreto. É para isso que o papai está sendo chamado, para que você seja forjado, para que você esteja pronto e preparado para a volta de Jesus. Jesus, quando vier, ele já tem que encontrar a noiva dele pronta, adornada e preparada, queridos, para casar com ele. E o pecado nos separou de Cristo, então nós precisamos fazer o caminho de volta para casa. Nós precisamos voltar para a casa do Pai, voltar para o jardim de Deus. Sabe, queridos, nós passamos agora por um período das festas. Terminamos agora, a festa de tabernáculos. E é tão importante como o papai faz as coisas, porque há 2 anos a gente está experimentando a guerra entre Israel e o Hamás. 2 anos. E justamente no último dia da festa de tabernáculos, dia 13 de outubro, que foi essa última segunda-feira, houve a libertação dos filhos de Israel. O Hamás entregou aqueles últimos cativos que ainda estavam em posse deles. E os filhos puderam voltar para casa. Justamente porque o papai está marcando o tempo. Chegou a hora dos filhos atenderem ao chamado e voltarem para a casa do pai. E foi tão emocionante. Eu estava assistindo o jornal mostrando, sobre o retorno dos filhos de Israel, que o Hamás devolveu.
E eu chorei, eu me emocionei muito, porque eu senti a presença do papai tão grande, porque os filhos estavam voltando para casa. E o último dia da festa de tabernáculos está lá descrito em João 7, se você quiser ler. E diz assim: no último dia da festa, Jesus se revelou. E no meio de todo mundo ele levantou e disse: aquele que tiver sede, venha até a mim e beba. Se creres em mim, como diz a Escritura, de dentro de você fluirão rios de água viva a jorrar para a vida eterna. Se creres em mim, como diz a Escritura, não como alguém falou dele para você, como diz a Escritura. Portanto, eu tenho que mergulhar nas Escrituras. Eu tenho que ceiar com ele todos os dias. Eu tenho que comer da carne dele e beber do sangue dele todos os dias, para que ele se revele para mim como ele realmente é. Esse último dia da festa é o dia da cerimônia das águas, na cultura judaica. E no momento que o sacerdote ele pega aquele vaso de ouro e ele vai até a fonte, traz a água para que o sacerdote, o sumo sacerdote, lave o altar e despeje aquela água, Jesus se levanta no meio de todo mundo e diz: eu sou a água, eu sou a fonte das águas, você tem que vir até a mim, aleluia. Se você beber de mim e crer em mim do jeito que as Escrituras revelam quem eu sou, fluirá de dentro de vocês. Vocês vão se tornar uma fonte e vai fluir de dentro de vocês água viva a jorrar para a vida eterna. Ele não disse: se você crê em mim, procure uma igreja para congregar, um templo, porque a igreja somos nós. Nós somos o templo do Senhor. Ele não disse: se você crê em mim, procure o pastor. Ele não disse: se você crê em mim, procure um templo para congregar, uma congregação. Vá a uma conferência. Vá a um seminário. Ele não disse isso. Ele não disse: vá numa igreja e faça uma campanha profética. Ele não disse: vá, procure um templo e participe de uma campanha de oração, do círculo de oração. Ele disse: vem até a mim. Glória a Deus. Eu sou a fonte das águas. E você só vai me encontrar no secreto, aleluia. Ele me ragaçou. É em mim. Sou eu a fonte das águas vivas. E se você crê em mim, como diz as Escrituras, e vier até a mim, de dentro de você fluirão rios de água viva a jorrar para a vida eterna. E o que é a vida eterna? Em João 17 está escrito: a vida eterna é conhecer a Deus como o único e verdadeiro Deus e a Jesus Cristo a quem Ele enviou. Conhecer. Para eu conhecer alguém, eu preciso me relacionar com Ele. E só com Ele. Olha Jó. Jó, ele conheceu o Senhor de ouvir falar, por isso ele teve que passar por aquele processo todo. Por mais que ele fosse temente, justo, fizesse sacrifícios, honrasse a Deus, ele não conhecia Deus só de ouvir falar do que os pais dele ensinaram. Ele precisou passar o processo para que ele pudesse ver. E no último capítulo ele disse: eu agora não conheço o Senhor só de ouvir falar, mas os meus olhos te veem. Aleluia. Eu agora sei quem o Senhor é. Queridos, nós passamos por um período de tribunal agora, tribunal de Cristo. As últimas festas, trombetas, começou com a festa da trombeta, chamando o povo para o arrependimento, para estar diante do Senhor no tribunal. Depois das trombetas veio a expiação, que é onde o pecado é expiado, O povo é convidado a se vestir de pano de saco e cinza e se arrepender dos seus pecados. E logo depois o tabernáculos, que é a festa de Sucote, que é onde tem a coroação do Messias, é onde ele se revela e estabelece o seu reino. E nesse período existe um tribunal de Cristo, e eu quero dizer para vocês que aconteceu esse tribunal, e muitos foram reprovados diante do Senhor.
Diante desse tribunal foi aberto o livro das obras. E o Senhor estava diante deles fazendo separação entre o justo e o injusto, o ímpio e o fiel, aquele que serve e aquele que não serve. Muitos foram reprovados, e eu vou dizer a vocês aqui o que ele falou para mim, que essa geração passada ela foi reprovada diante do Senhor. O Senhor confiou a ela coisas grandes, dons e talentos, manifestações do Espírito de Deus, para que elas preparassem a noiva de Cristo para este tempo que nós estamos agora. Mas ao invés de cuidar do rebanho e de conduzi-las para Deus, fizeram comércio delas. Ao invés de hoje a noiva já estar pronta e preparada para começar a pregar o evangelho em todo o mundo, a noiva de Cristo hoje, sabe qual é o estado espiritual dela? Morta-viva. Sabe o que fizeram com ela? Violentaram ela, espancaram, feriram. Fizeram ela trabalhar numa vinha que não era dela, está escrito em Cantares, no 1º capítulo. E a vinha que era dela, que o Senhor deu para ela cuidar, ela não cuidou. Obrigaram ela a trabalhar numa vinha que não era dela. E, portanto, a escravizaram, comercializaram os dons e os talentos. Hoje nós temos uma igreja ferida, uma noiva de Cristo maltratada, como uma mendiga, vivendo de migalhas de Deus. Se pudéssemos visualizar, ela seria uma noiva toda rasgada, toda suja, toda ferida, toda machucada, toda maltratada. Violaram ela. Se Jesus Cristo voltasse hoje, o nosso Senhor, a maioria iria para o inferno, achando que está salvo. Olha o amor do Pai. É momento de despertar, é momento de acordar. Essa geração passada a quem ele confiou foi reprovada. E creia, muitos dos dons e talentos, a unção que estava sobre muitos pastores, apóstolos, pregadores, já foi tirada e já foi transferida para novos filhos de Deus agora. Aquilo que eles tinham, o legado que tinha sobre eles, a unção que estava sobre eles, a autoridade que o papai tinha dado para eles conduzir o rebanho, já foi retirado a eles. Já foi retirado deles, desculpe. E entregue a outros que vão fazer o trabalho que eles não fizeram. Mas eles vão ter que prestar contas ao Senhor pelo que fizeram. Vão ter que prestar contas. No livro de Isaías fala que esses que receberam autoridade para conduzir o rebanho agora vão ter calvície. Porque a autoridade vai ser tirada deles. E vocês vão ver isso. Aguarda os próximos capítulos, porque a partir de agora a luz está em nosso meio. E aonde a luz está, as obras más são reveladas. O papai vai fazer agora mais do que nunca a separação entre o santo e o profano. E vai ser revelado o fundamento que está por debaixo de cada instituição maligna. Os filhos do Senhor, do papai, são chamados para sair de Babilônia e vir para ele, para sair dos templos e vir para ele, porque esses estão sendo prontos e preparados pelo Senhor no secreto. No secreto. Se alimentando somente dele. Eu aprendi de coisas de batalha espiritual agora, nesse último momento com o Pai, e continuo aprendendo que jamais seriam ensinadas nos templos. Ele quer que você desperte, que você acorde, para que você possa ver as coisas do alto, como ele vê, para que você possa ver as coisas através dos olhos dele, ouvir com os ouvidos dele, ter uma nova perspectiva das coisas, porque nós precisamos finalizar a obra do Senhor. O papai conta comigo e com você. Tem muita gente falando sobre um grande avivamento que vai acontecer no Brasil, e é verdade. Tem muita gente pregando sobre transferência de riquezas que o Pai vai tirar das mãos do ímpio e passar para a mão do justo para que a gente possa finalizar a obra dele. É verdade. Só que ele só vai fazer isso em quem ele pode confiar. A pergunta é, ele pode confiar em você?
Ele pode depositar coisas grandes em você para que você execute o trabalho dele? Ou será que você vai se perder como a outra geração passada, que foi reprovada diante do Senhor? Nós temos que estar prontos e preparados. Nós temos que ser santos e irrepreensíveis diante do Senhor. E por isso, precisamos fazer o caminho de volta para casa. Passar pelo processo e se tornar filhos de Deus. Não podemos servir ao Pai de qualquer jeito. É tempo de voltar para casa. A pergunta do papai é: aonde estão os meus filhos? Onde eles estão? Eu estou gritando, eu estou chamando. Onde eles estão? Cadê eles? É momento de voltar para o papai. É momento de voltar para a casa do pai. Onde estão os meus filhos? E aguarde. Esse recado é para os remanescentes do Senhor em todo o mundo. Em todo o mundo. Porque o papai está reunindo todos para estar com ele. E para os remanescentes aqui do Brasil, nada mudou. Tudo que o papai falou através da minha boca vai acontecer a seu tempo. O papai vai fazer uma revolução dentro dessa nação brasileira. O avivamento ele vai acontecer. Mas para acontecer, precisa ter um povo pronto e preparado para receber, para se mover a nível de glória nessa terra. Aleluia. Os filhos de Deus, eles vão se manifestar a nível de glória. O Senhor vai derramar a glória dele nessa terra. E nós vamos manifestar, operar maravilhas, milagres nunca vistos. Agora, você está pronto e preparado para receber? Para operar em nome de Jesus? Você é santo e irrepreensível ao Senhor? Aonde estão os meus filhos? Aqueles que vão terminar a minha obra. Aonde eles estão? É tempo, queridos, de voltar para a casa do Pai. Essa é a conversa que eu queria ter com vocês hoje. Esse era aquilo que o Pai colocou no meu coração para falar com vocês hoje. Onde estão os meus filhos? Cadê eles? Você só vai encontrar e só vai conhecer o Pai e o Filho Jesus no seu secreto. Aonde vocês estão, para que Jesus possa se revelar para vocês. Amém? Nesse momento eu queria fazer uma oração com vocês. Eu não costumo terminar desse jeito, mas nesse momento o papai me pediu para orar por vocês. E eu queria que vocês se unissem agora comigo em oração. Amém? Papai, Papai querido e amado, nós chamamos. Papai, que essa mensagem chegue ao maior número de pessoas, para que os seus filhos sejam alcançados em todas as nações, para que eles possam ouvir e atender ao chamado do Senhor. Porque o Senhor, Pai, nos forjou e tem nos preparado a cada dia para este momento. Nós somos os teus filhos e tem filhos de Deus espalhados em todas as nações. Tem remanescentes de Deus em todo o mundo e aqui no Brasil também. Estamos iniciando um novo tempo. Um tempo como nunca visto antes. Um tempo onde os seus filhos irão manifestar a sua glória em toda a terra. E o Senhor está os aguardando. O Senhor está os aguardando para este tempo. Vai ser algo nunca visto em toda a terra. A manifestação da tua glória para que haja essa última colheita. Onde estão seus filhos? O papai chama cada um de vocês para que vocês sejam tratados, para que vocês sejam purificados, santificados, para que vocês se tornem como Jesus nessa terra. Venha do jeito que você está, mas você não pode permanecer do jeito que está.
Porque o papai ele diz, sede santo porque eu sou santo, então precisamos ser santo que nem ele é. Precisamos ser um com o Pai. Aonde estão os meus filhos? Que essa mensagem possa alcançar o maior número de pessoas, de filhos espalhados, Pai, em todo o mundo. E principalmente aqui no Brasil, onde o Senhor escolheu essa nação para iniciar uma grande e última onda que vai impactar todo mundo. Mas onde é que estão seus filhos? Cadê os remanescentes no Brasil? Cadê eles? Aonde eles estão que não atendem o chamado do Senhor? Pai do céu, eu hoje eu estou fazendo exatamente como o Senhor me pediu. Chamando os teus filhos, chamando os meus irmãos, chamando os que são da família de Cristo. Que essa mensagem alcance o maior número de pessoas, Pai. Que toque o coração de muitos. O sistema não é o nosso lugar, queridos. O sistema do mundo não é o nosso lugar. O sistema religioso nesse mundo, comandado pelo Estado, não é o nosso lugar. Os templos religiosos não são o nosso lugar. Nesses últimos tempos, o Senhor quer que a gente volte para Ele, que a gente esteja com Ele, servindo somente a Ele. Pai, eu peço que o Senhor abençoe cada pessoa que está ouvindo. Que neste momento, Pai, o Senhor as visite, que elas possam sentir a Tua presença, aleluia. Que elas possam sentir o Teu amor. Porque o Senhor diz lá em João 10, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz, as minhas ovelhas elas não seguem a estranhos. Eu entrego todos em Tuas mãos, Pai. Toma cada um deles e traz eles de volta. Eu te peço isso em nome de Jesus, papai. Em nome de Jesus. Amém? Sejam todos abençoados. E em breve, assim que o papai liberar, nós vamos voltar com os ensinos, tá bom? Beijo grande e fiquem com Deus.